Bem-vindos ao Deriva. Eu sou Diego Germano e nesse programa receberei convidados para um papo que a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. Olá, pessoal, como vocês estão? Mais um Deriva, o último Deriva da temporada. 10º Deriva. Se você não ouviu os outros, estão todos disponíveis. Com muita gente legal, muitos temas legais. E hoje, pra fechar com chave de ouro essa temporada, essa primeira temporada do Deriva, eu trouxe de volta uma participação que já passou por aqui, mas ela passou em dupla. Então eu queria algo exclusivo. E aí trouxe de novo Laís Paixão. Oi, gente. Obrigada pelo convite de novo, Di. Adorei. Adorei a primeira vez com o Henrique e adorei o convite de novo pra vir aqui voltar. O público amou também, né? Não foi só você. O público aclamou a volta. Ai, gente, vocês são uns fofos. Estamos aqui e hoje vamos falar. A palavra que a gente escolheu foi escuta. O que veio na sua cabeça? E quem mandou foi Andressa Liz. Um beijo, amiga, te amo. Escuta, eu acho que quando eu penso em escuta, eu penso muito no processo. Assim, eu acho que quando a pessoa fala e o outro escuta, eu acho que não é somente no âmbito da linguagem, da fala. Eu acho que tem todo um processo aí por trás, né? De você entender o que o outro tá falando, né? Entender o que o outro quer dizer e entender como aquilo chega pra você, né? E a partir disso, conseguir dar uma resposta para aquilo e não assim, porque o que eu vejo as pessoas escutando hoje é uma escuta para responder, uma escuta para dar um retorno. E às vezes a pessoa nem processa o que está acontecendo, né? Eu percebo isso muito nas relações, assim, que as pessoas vão falando. Às vezes elas estão falando a mesma coisa, assim, no mesmo caminho, mas elas estão se desencontrando porque elas não estão se escutando. Eu vejo uma coisa que eu já reparei é que a gente tá tendo o hábito de completar a frase das pessoas. Sim. E aí eu acho que isso é um sintoma mesmo da gente não tá prestando atenção, sabe? Ou tá prestando atenção no sentido de já saber o que esperar. E aí é muito comum, por exemplo, você falar, eu tô com problema de chuveiro. Por causa disso. E a pessoa acha que já sabe, porque eu acho que a gente tem encaminhado pra um lugar meio óbvio, assim, do que meio que a gente já sabe o que a outra pessoa tá falando, por a gente estar na mesma bolha, talvez, na internet, ter as mesmas referências. A gente tá tendo essa mania de completar as frases que nem sempre elas são exatamente aquilo. E aí fica, não sei se vocês já repararam, mas eu já reparei algumas vezes que você tá começando a falar uma coisa, é porque eu acho que as redes sociais deveriam ser assim, a pessoa já terminar assado, ela é muito tóxica, não sei o que. Aí às vezes você só fala, queria falar, mas é porque eu queria que fosse de outro jeito, assim, sabe? Não é exatamente isso. Não que você discorde, não é exatamente sobre isso. Mas é sobre a gente já achar que sabe o que a pessoa vai falar. E muitas vezes a gente sabe. Só que a gente não dá o tempo da pessoa falar, sabe? Às vezes é só uma questão da pessoa falar. Às vezes é importante a pessoa falar, terminar de falar, terminar o raciocínio, você entender como ela tá falando aquilo, com as palavras dela, com os sentimentos dela. E a gente tá nessa... Eu não sei se é uma falta de escuta ou é só a gente tentando acelerar os processos. Do tipo, quando a pessoa começa a falar, você já sabe, e aí você já quer terminar, e aí você já quer falar o que você acha. Quando a gente só precisa, às vezes, ter mais paciência mesmo, tempo, esperar as coisas terminarem, a fala terminar e o que aquela pessoa de fato quer falar. Eu acho que tem muito disso, assim, de que você falou, da gente tentar escutar. E, além disso, o processo de escuta mesmo, assim, de como você vai escutar outra pessoa, às vezes, eu acho que as pessoas idealizam um pouco desse negócio de não julgamento. Porque eu acho que, não sei se existe essa questão do não julgamento, mas existe uma forma minimamente mais acolhedora. Sim. E aí a gente escutar as pessoas é muito importante, assim, pra elas e pra gente. Porque a gente perde a oportunidade de entender coisas pelo olhar de outras pessoas, pela vida que as pessoas outras estão contando, porque a gente tá, sei lá, preocupado demais com a gente, sabe? Ou naquele momento a gente não se deu ao direito disso, sabe? Sim. E eu acho que as pessoas perdem também nesse momento na relação, quando você não consegue dar espaço ao outro
pra ele ser quem ele é, pra ele falar o que ele gosta, o que ele não gosta, sabe? Sem esse lugar de julgamento. Quando você já tá ali com várias armas, né? Quando a pessoa percebe isso também, a sua escuta vai mudar, a fala do outro vai mudar e a relação muda, né? Total. Quando você já espera alguma coisa, ou você acha que você já resolveu aquilo que estão falando pra você, você vai lá e fala, ó, não tô gostando assim, não tô gostando assado, aí a pessoa fala, ó, mas isso eu já fiz, isso eu já tô fazendo, eu sei o que você sabe mais, assim. E, ou seja, você não escutou nada que a pessoa falou, né? Sim. Se a pessoa tá dizendo que está incomodada, que precisa melhorar, que quer que aquilo aconteça, você simplesmente, tipo, você ouviu o que a pessoa tá falando, você entendeu o que ela tá falando, mas você não absorveu, você não quer, não tá ali pra propor, tipo, disponível pra aquilo, sabe? Eu acho que essa disposição também, disponibilidade, ela influencia nessa escuta, né? O quanto você tá afim de ouvir aquela pessoa, de estar naquele momento, acho que de prestar atenção naquele momento que tá acontecendo, assim, de conversa. Acho que aqui a gente tem essa oportunidade no Deriva de estar atento ao que tá acontecendo, sabe? Tá atento a essa conversa, aos temas que estão surgindo, pra onde ele tá indo. E eu acho que esse é um exercício muito legal, assim, pra gente fazer, de realmente ouvir a pessoa e ver onde ela tá indo com aquela questão que podia ir pra 1000 lugares. Mas a gente tá indo pra aquele lugar e você tá indo junto comigo e eu tô indo junto com você. Eu acho que esse momento, assim, de, sei lá, 1 hora de gravação, menos que isso, se torna um momento cristalizado, assim, no tempo, que eu acho que a gente podia fazer isso com várias outras coisas, várias outras conversas, vários outros momentos, várias outras relações que poderiam melhorar, assim, no dia a dia mesmo, sabe? Uma escuta ativa, né? Quando você estava falando sobre a pessoa falar o incômodo e não mudar, né? Ou então, às vezes, a pessoa escuta e aí a pessoa tá falando e você tá pensando assim, tá, mas e ela fez isso, 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 e ela fez aquilo, e você já perdeu a escuta, já passou, aqueles detalhes ali ficaram. Sim. E aí você não tem como, a sua resposta vai ser, mas você fez isso, mas você se perdeu totalmente. Não adianta. E eu acho que a questão da escuta é um exercício, né? A gente não tá, sei lá, a gente não sabe. Sim. Se a gente não estudar, se a gente não se exercitar mesmo e tentar e errar e melhorar e estudar, eu acho que a gente não tá pronto pra isso, não. Sim. Eu acho que refinar a sua escuta, assim, nas relações é importante, porque não é somente a fala, né? É a forma, são as pausas, quando o outro começa a acelerar, você fala assim, reações reações do rosto. Isso, essas microexpressões que na hora você vê assim, eita, aconteceu alguma coisa ali. E aí você pode perguntar, tá tudo bem? Isso. O que você tá pensando, né? Me deu a impressão que você pensou isso, porque eu acho que escuta é você também limpando, né? Essa linguagem na relação. Eu tenho muita agonia quando eu tô conversando com alguém e a pessoa tá olhando pra mim assim e não fala nada. Me dá agonia do tipo, o que tá passando na cabeça dela? Ela acha que eu sou legal, que tá sendo legal, tá sendo interessante, ou que tô falando merda. E eu quero que a pessoa fale. Eu procuro isso, eu peço, ó, fale o que você tá fazendo, o que você tá pensando? O que tá passando aí na sua cabeça? Eu preciso saber, tipo, a gente tá aqui, né? Então, eu peço. Sim. Mas às vezes as pessoas não, eu tô pensando, aí eu fico, poxa, tá bom. É que eu gosto de falar, né? Sim. E eu gosto que as pessoas falem. Você é mais da escuta ou da fala? Assim, não na escuta que a gente tá falando aqui, mas você é mais de escutar ou mais de falar? Eu sou mais de escutar. Eu Psicóloga, falo, né? Ossos do ofício, né? Mas eu sou mais de escutar mesmo. E eu acho que eu vou construindo a partir do que a pessoa tá me falando. E eu consigo me colocar também nesse lugar. Eu sou mais de falar, mas eu sinto que melhorou muito as minhas conversas e tal. Faz alguns anos já, alguns bons anos, que eu reparei me incomodando, não só a minha fala, mas a fala generalizada, assim, das pessoas. Quando a gente tá numa conversa, a gente fala muito da gente, assim. Numa conversa social, assim, não tô falando de relacionamento, uma DR, nada disso. Mas numa conversa social, com amigos, tá num bar, não sei o quê. Quando você começa a falar muito de você, assim, não no lugar de, eu tô passando por esse problema, me ajudem, não. Mas no lugar do tipo, tá acontecendo isso do mundo. Aí sempre tem aquela pessoa que traz tudo pra, mas a minha vida tá assim, assim, assada. Mas aconteceu com você, mas comigo aconteceu não sei o quê. E aí eu comecei a refletir e, me policiar pra ter esse comportamento de forma ok,
Porque eu acho que vão ter momentos que você vai falar de você, obviamente. Mas eu acho que essa reflexão sobre o que. Se a gente fala o tempo todo da gente, eu acho que já é algum sintoma ali de que alguma coisa tá complicada. Se você só consegue falar de você, você não consegue, assim. Quando a pessoa fala do problema dela, em vez de você contribuir, entrar na história dela, entender quais são. Por exemplo, eu acho que a gente perde o tempo de entender mesmo, assim. Sempre vai faltar alguma informação e você pergunta. Eu acho que é uma boa forma, assim, de você conversar. É você perguntar, não, mas que dia foi isso? Quando foi isso? Faz quanto tempo? Com quem foi? Quem é essa pessoa? Esse nome aí que eu não conheço, quem é essa pessoa? Você se interessar por aquilo. Nos detalhes, né? Nos detalhes. A pessoa entende que ali tá na conversa. Mas aí, em vez de você fazer isso, você vai lá e fala, ah, não, mas comigo, quando eu passei por isso, eu fiz isso, isso e isso. Pra você vai ser igual. Ou faça isso que melhore. Né? Às vezes a gente não precisa de solução, né? A gente só quer que alguém escute a gente. Exatamente, ser acolhido ali na escuta, Ser acolhido na escuta. A gente tá nesse negócio dessa resolução, né? A pessoa chega com um problema e, assim, óbvio que eu sinto que é um lugar de ajuda mesmo, querendo ajudar e tal. Mas, às vezes, coloca num lugar simples, eu acho, quando traz a solução. Mesmo que seja eficaz, né? Como forma de bolo, do tipo, você só tá passando por isso porque você não fez isso. E mesmo que fosse isso, às vezes o processo da pessoa passar por isso e conseguir fazer a solução é um abismo que a pessoa ainda não consegue passar, sabe? E aí você restringe é só você fazer isso. Aí vai pra um lugar novamente de apontar o dedo, né? E aí essa escuta fica totalmente fragilizada. Sim. Não sai coisas positivas daí, né? Porque o outro já se fecha. Exatamente, tem esse processo de se fechar. Você tá naquele embate ali sozinho, não tem ninguém brigando, você tá brigando sozinho, porque você quer resolver aquela questão do outro que ele não pediu. E pior é isso, quando é do outro ainda. Imagina você querendo resolver a vida do outro, que a pessoa não tá tão interessada assim, e aí você começa a ficar agoniado também, né? Óbvio, se você quer resolver a vida do outro e o outro não tá conseguindo fazer, aí você fica agoniado. Mas não é pra você. Aí querer calçar o seu sapato no outro não incomoda. Não tem como encaixar, né? Não tem como, é o seu pé, a sua vida, a sua forma. E só você. E é isso também. Só você sabe o que aquilo tá de fato acontecendo. Mesmo que você conte com o maior número de detalhes, só você vai saber o que levou você até aquilo, o que de fato aquilo tá impactando em você. Às vezes nem você vai saber exatamente naquele momento. Vai ter que realmente trabalhar na terapia, conversar. Eu acho que conversar é muito importante. Seja na terapia, seja com os amigos. Eu acho que contar uma história, mesmo que várias vezes, cada hora você vai contar de uma forma diferente. Você vai entender também coisas que que tá pegando mais, quais são as partes daquela história que realmente estão te machucando mais. E conforme você vai contando as coisas, você consegue ter um pouco dessa noção. E por isso que eu acho que a terapia tem essa força tão grande, assim, daí quando a gente conta uma coisa pra terapeuta, eu acho que a gente consegue reavaliar tudo que aconteceu com a gente. A gente tá contando e vivendo de novo, só que aí você vive de novo o que mais importante, né? Então os momentos mais dolorosos ou mais felizes, mais marcantes, e aí você começa a pensar por que aquilo é tão marcante? Por que a pessoa ter falado daquela forma te machucou tanto? Foi a forma ou foi o que ele falou? E por que aquilo? É porque na infância falavam isso de você? Enfim, tem várias coisas que a gente pode trazer que eu acho que a conversa, a fala e a escuta ajudam muito em processos curativos mesmo. E não só processos curativos, mas processos bestas também, às vezes, de, sei lá, de coisas banais que passaram, que você conversar faz com que aquilo não fique com você e que, de fato, passe e bola pra frente e acabou, sabe? Sim, eu acho que começa daí, né? Você se escutar e você aprender a se escutar. Você ter paciência com a sua própria escuta, né? Tem pessoas que falam assim, eu gosto muito de conversar comigo mesma, eu gosto de falar em voz alta. E eu já ouvi gente falando, eu não faço terapia porque eu converso muito comigo mesmo. Eu sou meu próximo terapeuta. Meu irmão, ele falava isso antes de entrar na terapia. Aí eu, Iago, entre na terapia. É diferente. Quando você fala e se ouve falando, gente, é totalmente diferente. Se você acha que você faz terapia sozinho, porque você pensa sobre as coisas, esqueça. Você não sabe o que é terapia, gente. E tudo bem não saber, gente. Tá tudo bem não saber o que é terapia. Mas não acho que você tá fazendo terapia sozinho. Porque, eu tô pagando uma pessoa pra me ouvir. Sim.
Exatamente isso. E esse é o processo. E é um outro tipo de escuta, né? É um outro tipo de escuta. Gente, é totalmente diferente. Meu irmão fazia isso. Aí, quando ele começou a terapia, ele entendeu qual é o bagulho. Aí ele, É desse jeito. E aí, agora, cadelinha da terapia, óbvio. Porque eu faço isso com as pessoas, né? Quando as pessoas perto de mim, eu mando fazer terapia. E começam e amam. E me agradecem depois, óbvio. É importante ter pessoas assim que falem do próprio lugar, sabe? Porque uma coisa é eu, psicóloga, falar, gente, terapia é legal, é massa, você, né, vai evoluindo, você vai se entendendo, e aí vai mudando suas relações, sua visão de mundo. Outra coisa é quando você, que não é da área, faz terapia e se encanta por isso, sabe? Por esse processo. Eu acho que são pessoas, assim, que precisam realmente falar a partir do lugar de passar mesmo pelo processo. Eu acho também que existe uma limitação básica do ser humano, que é, a gente só consegue imaginar o que a gente conhece, o que a gente consegue enxergar minimamente, assim. E a gente tem limitações de imaginar muito fortes. Eu falo muito sobre isso até, e quero falar cada vez mais sobre a gente inventar imaginários, porque é um processo complicado pro ser humano, assim. A gente não consegue imaginar infinitamente. A gente consegue imaginar até onde a gente conhece. Então, se a pessoa nunca fez terapia, não tá próximo de pessoas de terapia e tal, elas não conseguem imaginar um outro eu terapeutizado. Um outro eu que trabalhou as suas questões. Então, pra elas, o que elas chegaram até ali é tudo. Pô, eu já melhorei tanto. A terapia não faz sentido, então. Só que você não faz ideia de como pode ainda melhorar. Você não consegue enxergar, você não consegue imaginar outra realidade que ainda não existe, que é você terapeutizado, fia. Sim. E aí a gente pode levar isso pra coisas do mundo inteiro, assim. Eu acho que a gente tem muitas limitações, assim, de imaginar, porque a gente só consegue pensar em coisas que a gente já conhece de forma diferente. Sim. Então, pensar numa... Isso eu vou levar pra arquitetura, que a gente só consegue imaginar uma cidade que tenha carro, hoje em dia. A gente pensar a fusão de uma cidade arborizada com natureza, de fato, óbvio que primeiro a gente vai ter uma limitação estética, do tipo, como é que as árvores vão estar onde a gente está, a gente vai ter que tirar rua, vai ter uma árvore no meio da rua, e aí como é que é rua, e calçada, e essas coisas todas, assim, como é que vai ter um rio que não vai ter concreto do lado? Como é que vai ter um rio que passe do meio da cidade? Como é que a gente vai usar, em vez de ônibus, vai usar barco para se locomover na cidade? E aí existem várias limitações de imaginário mesmo, que faz com que a gente não consiga avançar um pouco. E aí um avança um pouquinho, aí vai lá a Paris e faz, óbvio, europeu, com todo o dinheiro do planeta, vai lá e surge a solução, né? Lá, como se eles fossem inteligentes que solucionaram. Porém, se a gente vai criar outras referências, vai buscar outras referências, povos originários já faziam cidades dentro da natureza. Sim. E aí já tem estudos, inclusive, que eu achei, que eu descobri esse ano, faz pouco tempo até. Estudos que mostram que a natureza, a gente às vezes associa a natureza como algo exuberante, maravilhoso, não sei o que, e aí o homem vai lá e destrói. Só que existem estudos dizendo que no território brasileiro, de antes da colonização, comprovado que onde tinha ser humano, no caso dos povos indígenas, a floresta ela é mais frutífera, ela é mais abundante, ela é mais tudo que ela é, sabe? Ela tem um ecossistema melhor, porque existe a ferramenta do ser humano que tira a semente de um lado, bota do outro, equilibra a alimentação de animais, a sua própria... Né? O cuidado, esse cuidado consciente, que a gente, no caso, devia usar a nossa consciência, né, pra isso. Mas a gente tá usando pra fazer merda. Aí, e aí hoje a gente tem a ideia de que o ser humano, na verdade, ele reforça a natureza. Ele torna a natureza mais potente do que ela já é, e não destrói ele simplesmente. Então, a gente tem que começar a pensar como é que a gente pode, de fato, potencializar a natureza e não só destruir ela. Então, eu fui para um outro lugar, mas eu acho que essa questão de imaginação é sobre a gente buscar referências para a gente conseguir imaginar. E quanto mais referências, mais diferentes, mais diversas, outras referências que foram plantadas para a gente até agora, a gente vai conseguir, de fato, criar e
colocar coisas novas no mundo, sabe? Sim, e a hora é agora, né? E a hora, minha filha, no Já caso é passou um ontem, pouquinho, mas a gente ainda dá pra fazer alguma coisa. Exatamente. Eu acho que só puxando o gancho da terapia em relação ao fazer, né, ao processo, que tem muito a ver também com essa questão do estar consciente, você começar um processo terapêutico é você sair do piloto automático. Sim. Pra mim, assim, eu comecei a terapia adolescente, com 17, e na época, questão de adolescência, um monte de coisa, e eu vejo que a cada processo, a cada sessão, assim, foi bem devagarzinho, sabe? E eu fui saindo do piloto automático, fui entendendo, eu faço isso porque isso aqui aconteceu, né? Eu me relaciono dessa forma com pares a partir desse lugar, né? Eu quero isso pra minha vida porque... Então, eu fui saindo do piloto automático. Boa. E é muito bom, gente, eu tô falando isso de um lugar de psicóloga, mas também de um lugar de uma pessoa que faz terapia. É muito bom você estar consciente, minimamente consciente, do que você está fazendo no mundo, de como é a sua atuação no mundo. É muito diferente. Eu desejo que as pessoas passem por isso. Eu não sou daquelas que acham que todo mundo tem que fazer terapia o tempo inteiro. O tempo inteiro, exatamente. Mas eu acho que as pessoas poderiam se dar o benefício. Perfeito. De passar por esse lugar. Eu também acho. E acho que esse lugar da consciência, ele é revolucionário, assim. E na melhor forma da palavra revolucionário. Porque você fazer as coisas com mais consciência, entendendo o porquê você tá fazendo. E mais do que entender, recusar coisas que pra você não faz sentido. Cara, é maravilhoso, assim. E vai levar você pra dizer que o mundo está uma merda, que o mundo... Ai, meu Deus, como é que a gente chegou até aqui? Ah, não, machismo, estruturas. A gente vai chegar em estruturas racistas, homofóbicas, machistas... Porque assim, né? Você vai pensar, eu faço isso porque eu sou machista. Meu Deus. Meu Deus. E tudo bem, gente. Aí a gente vai ter que passar pelo processo de desconstrução. Ou reconstrução, como diz Transpreta. Ela fala que o nosso processo agora não é de desconstruir, é de reconstruir. Porque as coisas não é como se a gente nascesse de uma forma... E aí fosse educado dessa forma, e aí só a gente se desconstruindo e a gente voltando pra lá. Na verdade, a gente nunca foi o que a gente quer que seja. Então a gente realmente vai ter que reconstruir tudo que a gente tem como sociedade, como estrutura, como... pra que a gente chegue onde a gente quer, onde é importante chegar. E que no caso é o mínimo que deveria. Isso, nesse processo de reconstrução é básico a escuta, né? Porque você não vai se despir do que você conhece apenas com a sua cabeça, com as mesmas referências... sem escutar, sem se conectar com outras coisas. Você tem que sair desse lugar ensimesmado, né? Apesar da terapia ser um lugar individual, eu acho que ela provoca esse movimento do tipo... Então, gata, não acontece só com você. Porque você vai começar a ver, fui traída, não sei o quê. Aí quando você vai ver, todo mundo foi traído. E aí você tá aí sofrendo... vai ter episódio que eu vou falar sobre isso. Mas aí você fica sofrendo aí sozinho, achando que só com você... Aí você percebe que todo mundo é traído. E aí começa a coletivizar o bagulho, sabe? Mesmo você tratando suas coisas individuais, você começa a ver o indivíduo como coletivo. Sim. Porque não existe o indivíduo sem o coletivo, né? Não existe. Eu já fiz terapia em grupo e foi uma experiência, assim, muito potente. O psicodrama traz isso, né? Conte mais. O psicodrama, ele... com o grupo, ele constrói um microsistema, né? Então, o que acontece na sociedade acontece também no grupo. E aí, quando você leva o seu pessoal para aquele espaço que vocês constroem, né? Um espaço de acolhimento, de escuta, né? E, claro, de diversas formas, é muito potente, porque a partir da dor do outro, eu olho tipo, essa dor aí eu senti também, eu senti de outra forma, ela tá usando esse recurso, eu posso colocar esse recurso também na minha vida? Posso, não vai dar desse jeito, posso adaptar? E aí vocês vão construindo, sabe? O grupo trata o grupo, a terapeuta tá lá também como uma facilitadora ativa. Sim. E foi incrível, assim, é uma experiência também que eu acho que as pessoas... Hoje no mundo que a gente vive é mais difícil, né? As pessoas estarem abertas e dispostas a estarem em um lugar, né? De, poxa, vou me abrir nesse lugar, porque as pessoas vão falar. Mas, assim, tem um sigilo que é muito importante, e é você estar também aberto
para falar sobre você em um outro contexto, em outro espaço, em um lugar controlado. Sim. Então foi incrível pra mim. Agora me veio na cabeça o BBB. Imagina se a gente botasse umas experiências de psicodrama no BBB. Não, eu não Não ia dar conseguiria certo? ter bebê. Não, eu acho que poderia dar certo. Assim, não sei como é que seria na prática. Mas eu já acho o BBB por si só uma experiência, sabe? Né? Um experimento social. No fundo não Sim. tem como não ser. A Tia Má fala muito e fala, ela sempre comenta o BBB nesse lugar, assim, social mesmo. Sim. Porque querendo, assim, eu não acho que é um recorte da sociedade. Porque eles são pessoas escolhidas a dedo por uma única pessoa, um homem branco, Tem uma edição. rico, tem edição, tem controles ali que o próprio programa e os diretores fazem durante tudo, mas ele vai refletir em algum lugar questões da sociedade. Acaba saindo, né? E sempre sai. Não é à toa que todo ano tem alguma polêmica, tem alguma coisa. E eu acho que também uma transformação que teve no BBB, que as pessoas antes, quando entravam no BBB, era só putaria, não sei o quê. Aí todo mundo tava... Depois que veio da gente começar a falar muito sobre questões na internet, o BBB se tornou essa discussão de temas e de questões sociais e tal, que mudou totalmente. Você dificilmente vê hoje putaria. Óbvio que também tem influências que aí vão se preservar, lá. E tudo isso. Mas eu acho que ainda é válido, sabe? O programa. Óbvio que não é pra todo mundo, não é perfeito, não. Gente, nada é perfeito, nada vai ser pra todo mundo. Mas eu acho que é válido. Sim. É válido. O que eu vejo no BBB é que às vezes a escuta se perde lá dentro, né? Né? Depois de um tempo de confinamento, se vocês não tiverem aliados, acho que a pessoa fala uma coisa, a outra entende. Porque você fica maluco também, né? Exatamente, não tem como. É muito Eu fico tempo. imaginando, porque só pra deixar claro aqui também, gente, eu iria pro BBB. Eu não iria, não. Boninho, se você quer me chamar, me chame. Aproveite Chama enquanto eu ele, sou Boninho. anônimo, porque Exatamente. depois vai ser Chama mais ele difícil. agora. Nesse já não dá mais, né? Se ele quiser, ele volta. Convidado, camarote. Fica aí a dica. Mas, por que não? Por que não? Porque eu acho que é muita exposição. Né? Eu não me sentiria confortável nesse lugar, assim. E tanta câmera, 24 horas, eu preciso ficar um pouquinho sozinha com meus pensamentos, não dá. Né? Eu ia sentir muita falta de um lápis e uma caneta pra escrever, um livro pra ler, alguma coisa que desligasse, assim, do resto. Mas, enfim, né? É o programa, o modelo do programa é exatamente esse, de você estar ali o tempo todo. Mas eu acho que eu ia me surpreender com algumas atitudes minhas. E eu acho que as pessoas que estão em volta de mim também iam se surpreender com algumas coisas que eu fizesse, falasse e tal. Porque eu acho que, socialmente, eu sou uma pessoa ok e tal. Mas eu acho que nesse contexto, eu acho que eu mostraria uma coisa um pouco mais sádica, uma coisa mais violenta, que é um traço meu, não vou negar. A violência é um traço meu, forte até. Meu irmão que eu diga, minha família que eu diga. Mas eu acho que ia aflorar bastante lá, sabe? Até por uma questão de... Quando você se sente acuado. Sim. E aí eu vou pra cima. Eu sou a pessoa que não gosto de me sentir acuado. E aí nessa reação eu tento ser maior. Sim. As pessoas falam, né? Porque eles estão mostrando quem eles são. Eles não são aquelas pessoas, pessoas, gente. Não dá pra você ser quem você é naquela pressão que é, né? Prova, né? Resistência, privação de sono. Exatamente. A pessoa não pode ir no banheiro fazer xixi. E a expectativa de ficar rico, de todo o Brasil todo te vendo, você não sabe o que tá acontecendo. Fora as questões, e as pessoas julgando de fato, né? Sim. Votando se você fica ou não. E a convivência com pessoas totalmente diferentes. Hoje, essa semana, eu acho, eu vi a pré-lista do BBB e que tem aquele Léo Lins, o nome bloqueado, gente. Mas eu fiquei imaginando, se eu entrasse com ele, como é que eu ia viver na mesma casa com esse homem, velho? E você descobre na hora, né? Você abre a porta. Como é que eu ia evitar dar uma respostona? E aí eu ainda sei que ele vai tirar sarro disso, qualquer coisa que falasse. E aí eu ia ficar tentando maneiras, assim, de não bater nele, mas acabar com ele. Nossa, ia ser inferno, não pode gente. bater, que é... Não pode bater, velho. Pois é. Mas eu acho que ia dar um fecho nele. Um fecho gay. Ia fazer a coisa acontecer. Mas eu acho que eu ia estar nesse lugar, assim, de tempo todo manipulando. Eu ia ser manipulador. Boninho.
Tá Boninho, vendo? olha esse o personagem potencial. Mas aí eu aqui. falo, não entrego nada lá, né? Mas eu acho que seria. Ainda tem isso, né? O medo de ser planta. É. O medo de ser cancelado. Acho É. que a dinâmica das coisas foram mudando também lá dentro, né? Eu tenho menos medo de ser cancelado. A gente já conversou um pouco sobre isso, né? Já. Que é uma coisa que eu trabalho muito, assim, pra de fato entender as coisas e ser o melhor possível. E então eu não sinto que eu tenho medo de ser cancelado, porque eu acho que, mesmo que eu esteja nesse lugar do cancelável, eu acho que ao mesmo tempo eu tô ali, mas eu tô em outros vários lugares, então aquilo não me definiria. Mas também não sei, né? Eu tô lá dentro, não sei de nada, não posso responder nada direito, mas eu acho que não teria tanto medo disso. Mas e o que você acha desse negócio do cancelável? Então, eu acho que as pessoas já têm esse tribunal, assim, né? Quando a pessoa entra, a pessoa tem a sua história, né? A sua personalidade. Uhum. Eu acho que é olhar para aquilo ali e ver que é um jogo, sabe? É um jogo. E quando a pessoa sai. Se eu entrar, eu vou ter que ser o gay dançarino. Véi, eu danço, bebo. Eu vou ter que ser o Você vai gay. entregar tudo. Eu vou ter que ser o gay bobo da corte, assim. Tá tudo bem também. Mas eu vou dar uma militância, vou dar um textão lá, não sei o quê. Não vai deixar nada passar. Você ia torcer por mim, amiga? Claro, Óbvio, né? vou fazer campanha, deixar... puxar mutirão. Gente, vamos fazer mutirão pra Diego. Tem que se expor. Eu queria expor todos os meus amigos, se eu entrasse. Pelo amor de Deus. Eu ia exigir. Eu já pensei, inclusive, já criei estratégias algumas vezes. De se eu entrar, eu ia querer que cada amigo meu que me conhece fizesse um vídeo pra eu postar no meu Instagram pra dizer, Diego é também isso. Ah, sim. Legal, Mas nem todo mundo tá preparado, né? Imagine. Pra quê? Pra falar? Pra se expor dessa forma do tipo. E aí eu faço uma merda lá, e aí tá o seu vídeo lá no meu Instagram falando que eu sou legal. Ele é legal, gente. Ele não é essa pessoa. É só a Carol com K, imagina se eu não dar sua Carol com K. Ai, a gente parou em BBB, né? Né? É bom se escutar, né? Às vezes. Sim. Mas assim, além de BBB, assim, você pensa em alguma estratégia social, assim, que poderia ajudar a gente na escuta? Seja, óbvio, o BBB, mas eu acho que novela, muitas vezes a gente acaba escutando a novela pra coisas que estão muito próximas da gente. Eu não sei se hoje tem essa relevância toda. Eu acho que tem alguma relevância ainda no Brasil, a novela. Mas eu acho que durante muito tempo a novela foi esse lugar de pessoas entenderem questões sociais, escutarem sobre, sei lá, sobre muitas coisas, feminismo, sobre o funk na época, sobre a favela, sobre alcoolismo. Eu tava assistindo, minha mãe assiste Mulheres Apaixonadas, que tá passando agora. Aí, véi, essa novela é babado, assim, e aborda todos os temas. Tem um casal lésbico na escola, tem a menina homofóbica também, tem a professora que é alcoólatra, tem o homem que bate na mulher com a raquete. Eu acho que, enquanto ferramenta social, acho que a novela foi usada muito com esse lugar de despertar questões, sabe? E eu acho que ainda tem em algum lugar, só que com muito menos relevância por causa da internet e tal. Mas eu acho que é um lugar também da gente escutar não só quem a gente conhece, sabe? Às vezes quando a gente escuta melhor quem tá longe, assim, sabe? Quando a mãe fala, você só escuta seus amigos, não sei o que, e eu tô falando aqui o tempo todo, e você não me escuta. Casa de Ferreira, espeto de pau, né? Casa de Ferreira, espeto de pau, né? Eu acho que a terapia também, a terapeuta tem esse lugar também, né? Quando ela fala, a gente escuta ela fala a mesma coisa da nossa mãe, mas a gente escuta, não, é minha terapeuta, né? Aí ela me disse... Aí a pessoa fica assim, e quando seu amigo fala, minha isso. terapeuta falou que eu devia terminar com ele. Aí você fala, amiga, eu falei isso há 5 meses atrás. Com a grande placa, assim, né? Vários holofotes, termina. É mesmo, amiga, que doido. Mas foi diferente, você não falou dessa forma. Mas sempre é diferente, sempre é diferente. Eu acho que isso é o legal também, né? O que te faz ficar aberto pra escutar uma pessoa e não a outra? Uhum. E eu acho que também existem as questões sociais, mas o que hoje a sociedade está ouvindo mais? De que forma? Qual é o formato que a sociedade está ouvindo mais? E aí isso muda, isso vai mudar. E aí não a sociedade como uma coisa só. É como você vai atingir aquela pessoa, como é que você vai impactar aquela pessoa para ela de fato te escutar. Vai depender do seu formato, pô. Talvez esse podcast não chegue em todo mundo. E um podcast, formato podcast, só ouvir, não encontre todo mundo. Cada vez mais, por exemplo, as pessoas estão tendo mais
cuidado e atenção pelo visual. Então, às vezes, o podcast não vai dar conta, mesmo que seja um formato legal, os conteúdos sejam legais, não vai chegar em todo mundo. Precisa ser visual. E eu acho que a gente negar também que existam videocasts interessantes é a gente negar a realidade, sabe? Sim. De que pra pessoas precisam ter vídeo. Precisa ter Às vezes imagem. as pessoas não têm paciência, né? Pra escutar muito tempo, sem um outro estímulo atrelado. Exatamente. Que é o estímulo visual. Exatamente. Porque tem muitas informações também, né? Eu acho que essa parte é legal também. Que quando a pessoa fala, é todo o conjunto, né? Você tá falando ali, quando você chega, você já tá falando alguma coisa. Com a sua roupa, com a sua forma, né? Exato. Com os seus acessórios, E como querendo você ou se não, porque a porta. galera às vezes ignora isso do tipo, ai, mas eu tô falando alguma coisa e a pessoa tá me ignorando porque eu tô com uma roupa X, porque eu tenho uma tatuagem, né? E vão ter, óbvio que hoje é muito mais fácil, mas anteriormente talvez a tatuagem realmente impedisse a pessoa de te escutar. Porque você tem uma tatuagem, Preconceito, o preconceito mesmo. E aí a forma que você veste, a pessoa olha muito a roupa que eu tô usando e eu não queria que a minha roupa fosse a chamada atenção. Eu queria que as pessoas prestassem atenção no que eu falo. Só que é inevitável que as pessoas prestem atenção em como você veste, como você se apresenta, como é que você tá ali portado, se você tá arrumado, se não tá. E não arrumado no lugar de estar com um estilo específico. Mas às vezes que tenha a imagem de alguém cuidado, alguém bem cuidado, alguém limpo. E isso faz diferença na escuta. É mais do que só ouvir, né? Tipo, Sim, é mais do que só ouvir. São todos os sentidos. Isso. O ser humano usa todos os sentidos o tempo todo. Sim, é estar presente, né? Pro que tá acontecendo. No que não está acontecendo também, né? Sim. Às vezes a pessoa se retira, às vezes a pessoa para de falar. Do nada, parou de falar. O que aconteceu ali? Sim. Né? E aí você vai invadir, você vai Exato. falar... Tem esse momento, né, que você fala. Imagine que você tá lá vendo a pessoa desconfortável, ela parou de falar, aí você... Eu acho que a gente precisa ter a reflexão do tipo, continuo, pergunto mais, ou a gente chegou num lugar que a pessoa realmente não tá pronta pra falar mais. Mudo de assunto, Mudo né? de assunto. Falo sobre o tempo, alguma Quando a coisa. pessoa, tipo, tá olhando pra mim, não sei o que, daqui a pouco ela para de falar e o olhar vai embora, eu vou embora também. Sim. Porque, tipo, aquilo acabou. Naquele momento acabou. Ela não tá pronta pra continuar, sabe? Talvez ela não conseguiu verbalizar isso. Exatamente. Mas ela tem não essa deu questão. sinais, né? Porque escuta isso também, né? Escuta e fala. Sim. Conseguir verbalizar. E muitas coisas a gente não consegue verbalizar. A gente consegue sentir. Agora, verbalizar é mais difícil. Demora um tempinho, né? Por isso que eu gosto de sempre escrever. Eu sempre escrevo. Eu comecei a escrever pra minha psicóloga. Aí Legal. tudo que acontece na semana, que eu acho que é importante, no caso são problemas, aí eu escrevo. Aí eu escrevo pra ela, como se eu estivesse contando pra ela. Aí depois, na sessão, aí eu falo, escrevi sobre isso, isso e isso. Aí a gente traz o tema, porque às vezes eu esqueço, né? Normal as pessoas esquecerem. Mas eu acho que essa questão de escrever é uma forma de verbalizar. Não precisa verbalizar só na fala e tal. E também é mais individual ainda, né, a escrita. Você não precisa mostrar pra ninguém. Você pode escrever e só você vê, só você escrever. E aí você vai fazendo esse processo também de colocar em narrativa, em tempo, em como aquilo, cronologia, como aquilo aconteceu. Você começa a lidar com aquilo, não só no sentimento de como aquilo te impactou, mas como de fato aconteceu. E eu acho que tem esse poder valioso, assim, da gente conseguir lidar com as coisas de como a gente sentiu, mas também de como aconteceu. Porque se a gente ficar só em como a gente sentiu, às vezes é o problema. Porque às vezes a gente tá num relacionamento merda, mas a gente tá feliz. A pessoa fez, a gente comprou um presente, aí eu fiquei muito feliz. Aí a gente fica, relacionamento feliz. Quando antes disso, a pessoa acabou com você. Sim. Tem um relacionamento totalmente tóxico e você ainda não entendeu. Sim, eu acho que nesse contexto de relação, por exemplo, o escrever é você poder depois olhar e notar padrões. Pois isso aqui aconteceu esse dia... Boa. E depois aconteceu de novo um mês depois. O que tinha nesse dia? Era uma festa, né? Gerou toda uma situação. Sim. E aí você vê... Tava aquela pessoa lá. Isso, não foram eventos isolados, né? Aí você vai começando a ver. Não, isso aqui tá errado. Isso aqui não era pra ser assim. Isso aqui acontece com muito mais frequência do que eu achava que acontece. Exato. Porque eu tô ali na emoção o tempo inteiro e as coisas passam, né? Mas quando você tá registrando, é um poder ali, né? Um poder seu com você mesmo. De você poder recordar num lugar, assim, porque quando você escreve, você tá naquela emoção, né? Aconteceu. E depois, com uma outra emoção, você voltar naquilo de uma forma mais racional e falar, tá, eu me senti assim, aconteceu isso, eu fiz isso. E agora? Sim. Eu já tive isso de escrever na emoção, do tipo, tô me sentindo muito inseguro, não. Aí quando eu vou ler pra minha terapeuta, aí eu...
então, menina. Eu falei aqui que eu tava inseguro, mas já esqueci. Acredita? Passou. E paz, assim, sabe? Tipo, eu tava inseguro por causa disso, disso. Mas eu entendi já que passa. Tem isso também. Quando a gente escreve e lê de novo e vê que passou, a gente começa a entender que todos os momentos desconfortáveis, que a gente tava ruim e tal, passam. E aí você fica vivendo, você tá triste lá. Aí, ai meu Deus do céu, eu tô triste. Aconteceu, não. Aí daqui a pouco você pensa, mas vai passar. Daqui a pouco vai passar. É só esse momento, sabe? Vai passar. Daquela vez passou, né? Daquela vez passou, Foi dessa parecido, vez vai passar também. Exatamente. Às vezes demora mais. Sim. Aí você fica, pô, podia passar já, né? Aí depois, aí você fala, não, deixa o tempo dele. Isso. Aí vai lá e daqui a pouco passa de novo. Você fala, pô, que bom, passou. Uhum. E aí começa a ter um pouco mais de esperteza, assim, nesses momentos, assim, de esperar passar e aí depois voltar, e aí voltar melhor. A gente não tem muito esse tempo, né, também, a gente não tem muitas essas possibilidades, mas a gente começa a entender como é que a coisa de fato funciona, assim, não ficar só perdido, achando que aquilo é o fim do mundo, qualquer coisa que acontece é o fim do mundo. Mas eu acho que é isso, num mundo que a gente precisa dar respostas, né, ter ação o tempo inteiro, você tem um momento e tem uma ferramenta para você se reconectar com você mesmo, é muito importante, assim, a gente tá falando da escrita, mas tem pessoas que gravam áudio para elas mesmas, né, aquele grupo gente, no WhatsApp. Eu acho maluquice. Mas tem pessoas que mas se regulam, não, tudo bem, gente, sem julgar a maluquice das pessoas também. Tá tudo bem as pessoas serem malucas. Se você acha maluco, tá tudo bem. É isso, as pessoas gravam áudio, as pessoas, né, gravam vídeo e elas se regulam, né? Então acho que é importante você entender qual é a sua ferramenta pra você estar consciente sobre você mesmo e colocar isso em prática, né? É um processo também, né? Porque no início pode ser desconfortável, pode ser chato, né? Eu já tive canal no YouTube e alguns vídeos, né? E sempre quando eu revejo os vídeos eu fico, é sério? E na época eu achava legal e eu ainda acho que tem algum valor, mas eu acho que quando eu ver também esses episódios de podcast e tal, daqui a uns anos, eu vou falar, pô, mas era o começo. Claramente era o começo. Sempre vai pensar, né? Eu poderia fazer diferente, né? O Diego do futuro. Né? Com e que outra bom, cabeça, e que bom que muda, né? Porque exatamente. imagina você falar, não, esse vídeo que eu fiz há 10 anos atrás tá perfeito. Eu faria igual. O mundo totalmente diferente. Você totalmente diferente. Você fala, não, faria a mesma coisa. Alguma coisa tem aí. Tem então, problemas aí. Você se perdeu no tempo aí, né? Viu, gente? Jute. Fique no tempo. Tá ótimo você lá no tempo, viu? Tá ótimo, tadinha. Eu amo ela. Se ela voltar, eu vou ser amigo dela. Mas eu não conheço ela. Também ela não vive no mundo normal. Aí eu não tenho como conhecer ela. Ela se isolou, não foi? Foi. Assim? Eu queria... Será que eu vou ser amigo dela? Manda mensagem, Vou tentar, velho. Vou, quando eu for famoso, eu vou acionar contatos pra ser amigo dela. Isso. Não, e você aí... pode mandar DM pra ela. Oi, tudo bem? Ela não vai responder, tadinha. Quando você for famoso? Talvez, né? Eu vou falar muito sobre ela. Boa. Pra chegar até ela e aí pessoas marcarem. E aí eu vou gravar um Deriva com ela. Boa. Vai ser tudo, né? Imagine. Tudo. Nossa. Vem aí, gente. Vem aí. Se vai vocês me fizerem famoso, vem aí um Deriva com ela. Né? Vai começar com esse recorte. Eu vou gravar um Deriva com o Jiu-Jitsu. Premonição, tá vendo? Então é isso, amiga. Temos um episódio. Ai, adorei. Foi tudo, né? Eu amei. Tudo. Acho que o Deriva tem essa pegada, assim, de ser muito leve, né? O sábado de manhã também. Mas eu acho, assim, que quando a gente sabe onde vai começar e não sabe onde vai terminar... A gente vai pro BBB, né? Exatamente, a gente cai no BBB. E a gente fala sobre várias outras coisas. Acho massa. Eu amo, velho. Eu amo. Muito obrigado por ser a última. Ai, eu adorei. Tô me sentindo muito chique. Gente, peçam a volta do Deriva. Porque é complexo, viu? É complexo, mas a primeira temporada está entregue, 10 episódios aí, ó. E vem muito mais coisa por aí. 2024 tá aí, né? Vamos viver 2024. Não quero dar spoiler, mas vem muita coisa por aí. E em breve, viu, gente? Em dezembro já sai coisa nova, já sai anúncio. Então aguardem que muito em breve já vem novidade. E quem sabe, né? Uma segunda temporada do Deriva aí, 2024. Já tem ideia, né? Ideia é o que não falta. Mas sempre tem, né? Essa cabeça não para de pensar. Cabeça criativa, o tempo inteiro assim, ó, borbulhando. Ela conhece, gente. Mas vem aí. Não quero prometer não, mas tem aí. E é isso, gente. Até mais. Um beijo. Beijo, gente.